Obrigado. Boa. E o Magno, está viajando? Magno tá viajando, né, Dani? Tá em reunião? Magneto. Vai ser bom. Já estamos entrando aí ao vivo, não? Ainda não? Demorando um pouquinho? Não, tá bom. E por aí, pessoal, tá muita loucura? Que o dia tá bonito. Não, tá bom, tá gostoso hoje. Não tá frio, não tá aquele calor, tá bem típico Curitiba. Tudo bom, acho que a gente tá ao vivo já, viu? No YouTube. Estamos ao vivo no YouTube, Dani? Então tá bom, então vamos começar. Claudião, você puxa? Puxo, vamos lá. Só tô vendo 4 participantes aqui, será que... Não, é que aqui não vai aparecer, tá? E tá aparecendo é no YouTube direto, ele não aparece aqui pra gente. Ah, perfeito. Tá bom? Aí Ok. a Dani tá monitorando lá no YouTube, por enquanto, então vamos esperar um pouquinho. Que aí a Dani tá monitorando lá. Faz assim, Dani, então fecha a transmissão e volta quando tá entrando? Ah, então tá bom. Então é isso, tá, Cláudio? A gente tá ao vivo. Eles estão ouvindo tudo que a gente tá falando. Ok. Mas é que o pessoal tá entrando por lá, tá? Direto do YouTube a Uhum. gente tá vendo aqui Tá dos bom, dois. então. Bom, Cláudio, Vamos então vamos lá. a essa primeiro webinar aí promovido entre a Finamblu do Brasil e a SPC Grafeno. Quero agradecer a presença de todos os participantes, todos vocês que se dispuseram aí a dedicar parte do seu tempo aí em busca de informação de qualidade. Quero agradecer a presença aí do Bruno Zacarias, da SPC Grafeno, Lucas Terres, nosso engenheiro de software. Quero agradecer a presença de todos. Meu nome é Cláudio Mário, eu sou CEO da Finamblu do Brasil. A Finamblu do Brasil é uma empresa especializada na prestação de serviço voltado para o segmento de fomento comercial, de quem concede crédito, né? Então, atendemos aqui prioritariamente factorings, companhias securitizadoras, fundos de investimento e empresas simples de crédito. Então, nós dispomos aqui de uma equipe multidisciplinar, né, apta aí a disponibilizar para você quaisquer empresas aí do fomento comercial, seja uma factoring, uma securitizadora, um fundo de investimento, uma empresa simples de crédito. Então, nós atendemos na totalidade, né, desde a Constituição, colocando em pé, passando pela parte da emissão dos títulos mobiliários, aí no caso de uma companhia securitizadora. Nós temos aí uma certificadora de assinatura digital e também nós temos uma asset, a qual nós disponibilizamos serviços de Bank as a Service, como emissão de conta escrow, e-mail monitorado, emissão de boleto, nota comercial, CCB, ou seja, serviços aí para bancarização das suas operações. Então, essa é a nossa expertise. Eu quero chamar aqui o Bruno Zacarias, da SPC Grafeno, para fazer as suas apresentações, que vai participar conosco aí desse primeiro webinar. Bom dia, Bruno. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Lucas. Obrigado pela introdução. Bom, eu sou o Bruno, né? Eu sou o Zaca, na verdade. O pessoal me chama de Zaca, o pessoal me chama de Zaca. Eu sou diretor de produtos, marketing e novos negócios aqui da SPC Grafeno. A SPC Grafeno, ela é uma IOSMF, né? Ela é uma registradora de ativos financeiros, tá? E hoje a gente faz registro aí de diversos ativos, dentre eles duplicatas, né? De todos os tipos, CCBs e notas promissórias, tá? E aí é um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse webinar. Acho que vai ser super bacana para esclarecer aí, né? Lembrando que a gente tem novas resoluções entrando, o mercado está muito agitado, né? Acho que a maioria do pessoal que está ouvindo a gente aqui
sabe das mudanças que estão acontecendo nesse mercado, e acho que vai ser muito esclarecedor aí esse papo para a gente conversar, principalmente das mudanças que afetam o mercado como um todo, e não só o mercado que é alvo das novas regulações que estão entrando, tá? Então acho que vai ser bem bacana. Perfeito, Bruno, obrigado. Eu quero chamar também o Lucas Terres, nosso engenheiro de software, aí para fazer a sua apresentação. Lucas, seja bem-vindo. Presente, professor. Bom dia, Cláudio. Bom dia, pessoal aí que está nos assistindo. Meu nome é Lucas, Lucas Terres, aí, como o Cláudio falou, eu sou engenheiro de software aqui na Finamblu, e eu sou a pessoa que estava à frente aí do nosso produto, que fala de registro de duplicatas, que faz as avaliações de duplicatas, e eu tive que mergulhar bem, tanto na parte de produto, como na parte das dores que vocês sentem desse mercado, das faltas e complicações que vocês possam vir a ter com a entrada desse mercado e com a 75 que a gente vai abordar aí durante o nosso webinar. Obrigado, Lucas. Eu vou começar falando então dessa parceria que a Finamblu do Brasil fez com a SPC Grafeno. Então é uma parceria nova, é uma parceria que tende a ser aí bastante duradoura, né, trazendo e que tem como propósito trazer aí bastante novidades aí para esse segmento. Além da 175 aí que o Bruno vai falar logo mais adiante, tá? O que que acontece? Nós sentimos aí que as empresas de factoring, as companhias securitizadoras, elas por falta aí de obrigatoriedade no registro aí das duplicatas, tá? Elas poderão se tornar cada vez mais vulneráveis com relação aí a operações eventualmente fraudulentas. Por quê? Porque os fundos de investimento, por força de lei, farão o registro de todos os seus direitos creditórios, aonde eles vão garantir a unicidade desse direito creditório e se ele não está comprometido com uma outra instituição financeira. O que vai acontecer? As factorings e as companhias securitizadoras, por elas não terem essa obrigatoriedade, elas poderão se tornar vulneráveis aí, né, em relação aí a oferta aí de duplicatas que já estejam comprometidas com uma outra instituição financeira. E é nesse sentido que esse webinar vem aí trazer para vocês aí essa novidade, essa parceria aí da Finamblu do Brasil com a SPC Grafeno, no sentido de blindar também as factorings e as companhias securitizadoras, né, de possíveis golpes, né, de possível a compra de ativos que já estejam comprometidos com outras instituições financeiras. Não é, Bruno? Isso mesmo, Cláudio. Eu acho que vou contar um pouquinho, mas já é uma parceria muito legal. Quando a gente olha para o mercado de fomento, né, principalmente quem está operando com duplicatas, a gente tem algumas novidades regulatórias, tem novidades futuras aí que a gente pode explorar, a escrituração e tudo mais. Mas quando a gente vê uma regulação nova e forte, como a CVM 175, tendo a obrigatoriedade do registro, né, das duplicatas, de toda a carteira dos fundos, a gente vê uma parte, né, um segmento desse mercado indo obrigatoriamente para um campo com maior enforçability jurídico, que é o campo do registro desses ativos, né? E existe uma parte grande desse mercado, que aí é composta por factories, securitizadoras, que não tem a obrigatoriedade de aderir. Mas a gente lembra que a operação do fomento, né, mercantil, ela vai acontecer, dependendo se está com um fundo ou com uma factory, às vezes são os mesmos ativos, né, e os mesmos mercados que a gente está trabalhando. Então é interessante porque para a gente não deixar que a ponta que não tem obrigatoriedade fique em desvantagem com, com o registro, né? O registro é uma coisa que traz muitos benefícios, assim, explicando um pouquinho melhor, né, a gente está falando bastante do registro, assim, a SPC ela é uma registradora, e a registradora ela é uma extensão do Banco Central, tá? Ela se vê como uma extensão do Banco Central, por quê? Porque ela é uma clearing do mercado, né? Ela é um agente do mercado financeiro
que traz que ela traz um grau de validação e enforceability jurídico para aquele ativo que está sendo comprado, né? Então, é igual quando você vai e você compra um imóvel, aí você vai num cartório de registros e você troca o registro desse imóvel, né? Para sua titularidade, aí está registrado que aquele imóvel é seu, a mesma coisa se dá com ativos financeiros. E aí a gente vai ter um pedaço grande do mercado, que é o mercado de fundos, registrando os ativos financeiros que estão na carteira deles. A gente não pode deixar que o mercado que não está regulado pela CVM fique por fora desse registro. Perfeito, perfeito. Então, nós queremos aí ratificar o nosso compromisso aí que a Finamblu está pronta para ajudar o empresário, né, seja do fundo, por força da lei, mas em especial o empresário da securitizadora, da factoring, né, que são operações aí que ficaram, de certa forma, expostas, né, sem essa obrigatoriedade do registro. Então, é aquilo que a gente sempre costuma dizer: o ladrão ele vai tentar roubar o carro que tem alarme ou o carro que não tem alarme, né? Então, a nossa ideia é o quê? Colocar o alarme também nas companhias securitizadoras, nas factories, para que elas possam tanto verificar a unicidade do direito creditório que elas estão adquirindo, como também fazer o registro e dizer: esse direito creditório é meu, ele é de minha propriedade, eu tenho preferência na liquidez, né, caso ele seja operado aí em uma outra instituição financeira. O... Exatamente, né, Claudião? E aí é legal até a gente comentar que a forma que a gente trouxe aqui, que a Finamblu e juntamente a SPC Grafeno também trouxe para resolver esse problema, tanto de validação de unicidade quanto do registro da titularidade dessa duplicata, é através do sistema que a gente até está apresentando hoje nesse webinar, que se chama Live Register. Então, Live Register é um sistema nosso, um sistema Finamblu, que ele serve justamente para você avaliar a sua duplicata, ver se a sua duplicata já não foi comprada por algum outro fundo do mercado, você ter a certeza que é um fundo seguro, para você de fato transmitir essa segurança tanto para dentro da sua securitizadora quanto para o seu investidor. Então, eu acredito que é realmente algo muito importante e indispensável, principalmente dado todo esse contexto aí que o Claudião e o Bruno já falaram, onde a gente tenha FDICs e outros players maiores já adotando essas práticas e fazendo com que todo esse fluxo de fraudes ali, operações fraudulentas acabem migrando aos poucos, né? Saindo um pouco dos fundos, porque com os fundos já não vai mais acontecer, graças à utilização dessa avaliação e à utilização desse registro, e vai passar a atacar aí as securitizadoras e as factories, né, Claudião? Mas eu acredito que é isso, e para isso a gente trouxe aí uma parceria diferenciada junto à SPC Grafeno, né, Cláudio? Se puder falar mais um pouquinho? Isso, isso. Isso tudo nasceu ali com a CVM 175, né, Bruno? Se você pudesse falar um pouquinho mais para a gente sobre Com aí certeza. essa instrução. Então, em 2022, né, no finalzinho de 2022, até peço desculpa se tiver um pouquinho, deu umas travadinhas aqui para mim, né, se minha conexão estiver boa, não estiver boa para vocês, tá? Parece tranquilo. Mas, então tá bom. No final de 2022, a CVM ela publicou uma instrução normativa que é a 175, né? E a 175 ela dispõe sobre o arcabouço regulatório dos fundos de investimento, né? E aí ela traz várias mudanças, né, na forma como os fundos têm que se adequar de agora à nova norma, né? Ela traz mudanças sobre as responsabilidades dos participantes, sobre as responsabilidades aí olhando um pouco mais para o nosso mercado, né? Que é o de fomento mercantil aí, são principalmente os FDICs, né? Que são os fundos de investimento em direitos creditórios. Ela dispõe sobre algumas alterações de responsabilidades entre o gestor, entre o administrador, e ela dispõe sobre uma coisa interessante, que é a obrigatoriedade de registro, tá? De ativos financeiros que são passíveis de registro em uma registradora autorizada pelo Banco Central, né? E que desses ativos financeiros, né, serão obrigados os que tiverem interoperabilidade, né? Ou seja,
Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente o que é isso, mas as duplicatas, as CCBs, diversos outros ativos, eles se enquadram nessa obrigatoriedade do registro, tá? E foi assim que esse assunto tomou é, à frente aí das principais discussões do mercado, tá bom? E o que é o registro, né, da duplicata e o que é a interoperabilidade entre as casas, né? Então, a gente chama de casas aqui as registradoras, tá? As registradoras são instituições, né, são IOSMFs, elas são instituições autorizadas pelo Banco Central para fazer atividade de registro de ativos financeiros. Então, existem diversas registradoras e cada registradora tem um rol de ativos específico, né, que é autorizado a fazer o registro. E a SPC Grafeno, ela atua nesses principais, ela é uma registradora que ela foi concebida para o mercado de capitais. Então, dentro do nosso rol de ativos aqui, a gente tem os principais ativos que são negociados no mercado de capitais, que são principalmente duplicatas, CCBs e notas promissórias. E aí, a hora que a gente olha para a duplicata, a gente tem que garantir, como registradora, a unicidade da duplicata. E o que é isso? É garantir que aquela duplicata ela é única. E é para isso que as registradoras construíram e operam em conjunto um sistema de interoperabilidade entre as registradoras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda a duplicata que ela é registrada na minha registradora, se alguém tentar registrar em outra registradora, a registradora vai acessar o sistema de interoperabilidade e ela vai descobrir que aquele ativo já está comprometido e não está mais disponível para registro. Que aquele ativo já está registrado pela SPC Grafeno. E vice-versa, né? Então, se a gente tentar registrar aqui uma duplicata, e essa duplicata a gente vai descobrir que ela já está comprometida ou não, né, nas outras casas, né? E o que é o registro? O registro é a certificação de posse daquele ativo. Então, quando uma duplicata ela é cedida, ela passa a ser um ativo financeiro. E o registro deve ser feito no titular, né, daquele ativo. Então, quando você faz a cessão da duplicata, vamos supor que a securitizadora do Cláudio, né, ela adquiriu ali a duplicata da empresa do Lucas, né? O Lucas, que é o emissor e antigo titular, vai assinar um termo de cessão que vai fazer a cessão daquele ativo para a securitizadora do Cláudio. E nesse momento, o Cláudio ele vai fazer o registro daquele ativo na titularidade da securitizadora do Cláudio. E isso vai trazer a segurança de que aquele ativo agora ele é do Cláudio e que ele não pode mais ser negociado, a não ser que seja pelo próprio Cláudio. Por quê? Porque se o Lucas tentar ir numa outro fundo ou numa outra securitizadora e tentar fazer essa antecipação desse recebível, esse mesmo recebível, né, que já foi antecipado para o Cláudio, a hora que esse ativo for ser registrado, ele não vai conseguir, porque vai ter um bloqueio, porque aquele ativo já está comprometido, aquele ativo ele já é de titularidade de um outro participante, no caso do Cláudio aqui, tá? Então, a CVM 175 ela dispõe sobre várias coisas, tem adaptações de regulamento de fundo, tem papéis de gestor, administrador, etc. Mas ela dispõe sobre a obrigatoriedade de registro dos ativos que são passíveis de registro, né? E isso é bem importante, porque hoje a gente vai ter todo o mercado de fundos aderindo ao registro dessas duplicatas, né? E aí, naturalmente, a gente não pode deixar, né, que o mercado que não é escopo desse arcabouço regulatório fique exposto, né, e não faça adesão ao registro. Então, é por isso que essa parceria com a Finamblu ela é tão importante, né? A gente fez uma condição especial para a Finamblu, especial para vocês, para a base de vocês, né? Que é a isenção do registro até o final de novembro, tá? Por quê? Porque daí vocês conseguem fazer esse registro de maneira gratuita, tá? E garantir a titularidade dos ativos que vocês estão comprando, né? Mas aí, contando um pouquinho da 175, né, essa acho que é a principal, é sobre isso que dispõe aqui no que afeta a gente, né? E ela já teve duas datas de prorrogação, né? Então, todo fundo que é novo, que é constituído agora, ele já entra obrigado a estar aderente à resolução 175,
né? Então ele já entra com a obrigatoriedade de registro. E a data que foi colocada, que era novembro do ano passado, era para que todos os fundos que já existiam, quando foi publicada a normativa, né, a resolução, tivessem esse tempo para se adequar. Então, a data limite era no novembro de 2023. Essa data ela foi prorrogada, tá, uma vez, e foi prorrogada para abril, salvo engano, quando a gente viu que o mercado não estava conseguindo se adaptar à resolução, tá? Por quê? Porque são muitos fundos, são muitos ativos e principalmente os agentes integradores, administradores ainda não estavam prontos para receber, né, plugados nas registradoras. E depois teve uma segunda prorrogação de abril agora para novembro. E agora, dia 29 desse mês, então dia 29 de novembro, é a data limite para que o mercado inteiro, né, de fundos se adeque a resolução 175, dos que já não são obrigados, né? E o que isso quer dizer? Não deve ter uma nova prorrogação, tá? Então a CVM já deixou isso claro. Ela, inclusive, ela publicou é, uma nota de esclarecimento, né? Que é até anotado aqui, né? A CVM SN 06/2024, onde ela reforça a obrigatoriedade do registro. Ela publicou isso agora dia 30, fresquinha, né? Então, ela publicou agora dia 30 de outubro. Ela reforça sobre a obrigatoriedade do registro, sobre a data limite desse registro agora para o dia 29 de novembro, né? E traz também a necessidade de esclarecimento, né? De que o estoque do fundo precisa ser registrado. Então, não apenas os ativos que estão sendo comprados agora, né? Os ativos novos que estão sendo incluídos na carteira dos fundos, mas também os ativos que o fundo é dono, né? E que ainda estejam, claro, ainda estejam rodando, né? Ativo que já comprou, já venceu, já liquidou, não é o caso. Mas os ativos que estão vivos dentro da carteira, dentro do estoque do fundo, eles são alvo também da obrigatoriedade do registro, tá bom? Perfeito. Obrigado, Bruno, pelas suas explicações aí. E, e uma notícia boa, né? A base da Finamblu, ela já está totalmente preparada para fazer esse registro, não é, Bruno? Isso mesmo. Então a gente tem uma parceria com a Finamblu. A Finamblu ela já está plugada, né? Como o Lucas trouxe, né? Ela construiu um sistema feito para a estrutura de registro. Ela já está plugada na SPC Grafeno, já está registrando, tá? É, e hoje a gente tem uma adequação voluntária, né? Então todo mundo da Finamblu já está preparado para iniciar os registros, né? E a gente vai dar a gratuidade do registro. E por que que isso é importante, tá, pessoal? Por que que isso é muito importante? Porque quem fizer o registro primeiro vai ser o detentor do ativo, tá? Então, é crucial a velocidade na adesão também, dado que a gente vai ter, agora no final do mês, todos os fundos como data limite para estarem com estoque e com as operações registrando, né? Naturalmente, é muito importante que a gente tenha e viabilize essa velocidade para que vocês consigam fazer o registro no ar, em tempo de operação, né? E é isso que esse sistema da Finamblu faz, né? E ele já está apto, já está plugado aqui na nossa plataforma. Vocês já estão com o registro rodando, né? Então, a partir aí dessa semana, né? O Cláudio e o Lucas me corrigiram, a partir dessa semana, todos vocês já vão ter as suas operações sendo automaticamente registradas, tá? E registradas gratuitamente pelo período de novembro aqui na SPC Grafeno. Perfeito, perfeito. O Lucas gostaria de complementar? Isso é legal a gente até comentar, fazendo até o gancho com o que o Bruno já havia falado, que existe toda essa segurança em questão de interoperabilidade, né? Mas também existe a segurança na questão de conformidade do que você está do que você está registrando, né? Justo na sexta-feira agora, a gente teve um caso de uma tentativa de registro, aonde tentou se registrar uma duplicata mercantil com chave de nota, tudo certinho. Na hora de registrar, pum,
recusado no sistema. E a gente foi investigar o que estava acontecendo, era uma duplicata de R$ 130.000 que a nota fiscal vinculada a ela havia sido cancelada, tá? Então, além desse benefício de interop que o Bruno ali comentou pra a gente também tem a questão de conformidade em si da nota fiscal, que ela deve ser verificada pela registradora antes de tornar um registro ativo. E a gente, inclusive, já no primeiro dia desse cliente, conseguiu pegar uma bomba de R$ 130.000 na carteira dele. Então, realmente, estamos vendo aí que esse Ainda bem, negócio né? vem para ficar, cara. Ah, pagou os registros por muitos anos. Não, tá Olha, garantido esse aí. vou falar para vocês que é surpreendente o número que a gente encontra aqui, né, de operações que a gente pega aí que dariam prejuízo e a gente previne, né, a prevenção à fraude, né? O processo de registro, e acho que é legal que o Lucas trouxe aqui, né, para deixar claro para todos, né? Então, a registradora, quando ela faz o registro, ela não só tem a integração na interoperabilidade para ver se aquele ativo não está comprometido, mas ela faz também a validação do lastro daquele ativo no ato do registro, né? Então, se aquela nota está cancelada, por exemplo, se o lastro daquele ativo é uma nota cancelada, a gente não deixa registrar, tá? Que aí é o caso que o Lucas trouxe. Mas não só isso, a gente também faz algumas outras validações que são importantes, né? Como o controle de saldo da nota, né? Dentro do ecossistema aqui da SPC Grafeno, a gente encontra três tipos principais ali de fraudes que são prevenidas, né? A gente tem, naturalmente, a duplicata que já foi antecipada e já está comprometida em outra casa, que é o que a gente barra quando a gente controla a unicidade desse ativo com interoperabilidade. Então, esse é um tipo bastante comum, tá? Que a gente pega bastante problema com isso. Um outro tipo é, é o lastro não estar ok, né? Então, assim, que é o caso que o Lucas trouxe, é você tentar fazer o registro de uma duplicata, que o lastro é uma nota cancelada, ou enfim, o lastro não está legal. E um outro tipo é você tentar antecipar uma duplicata, ou você fazer várias duplicatas diferentes com um lastro válido, isso acontece, porém que estouram o saldo daquela nota. Então vamos supor que é uma nota lá de 130 mil, né? E tem 50 duplicatas de 20 mil, entendeu? É, então assim, você estoura em muito, né, o saldo daquela nota. Mas se você pegar uma duplicata por olhar, você vai falar, puta, 20 mil, tá ok, a duplicata é única, tá ok, aí você vai ver com o saldo da nota, é lá no saldo da nota que a gente vê que já existem outras duplicatas que compõem e estouram aquele saldo que está disponível. Então, a gente também tem esse terceiro tipo que a gente pega. E um dado interessante, tá? Quando a gente pega uma fraude ou um erro, enfim, a aplicação ela devolve um erro. Você não consegue fazer o registro daquela aplicação, daquela duplicata. E hoje, 28% de todos os erros da plataforma são fraudes que a gente preveniu, tá? E quando você olha pelo custo do registro, né, o investimento que você faz, ele é muito baixo, né? Ele é na casa dos centavos para uma prevenção altíssima. Então, se fizer a conta aqui né, que o Cláudio e o Lucas falaram, puta, 130 mil era o tamanho da fraude que ia ser tomada, né? Se não tivesse sido feito o registro. E quanto custou o registro? Né? Custou menos de R$ 1. Então, a hora que você começa a fazer essa conta, ela é uma conta que, assim, você se expõe a um risco muito não remunerado, praticamente, né? Se expõe a um risco não remunerado se você faz essa conta, dados os benefícios que você tem com o registro, até pela validação do lastro, né? Então, eu acho que o registro ele é uma ferramenta muito importante no combate à fraude. E quem registra primeiro fica com a titularidade daquele ativo. Então, vamos supor que o Lucas ele veio para o Zaca e veio para o Cláudio fazer antecipação da mesma duplicata. Hoje, pode acontecer, como não tem obrigatoriedade de registro, de tanto o Zaca quanto o Cláudio comprarem essa duplicata. A hora que o Zaca ou o Cláudio vão fazer o registro, quem fizer o registro primeiro tem a titularidade daquela operação. Por isso, a preocupação da Finamblu em desenvolver o sistema e já plugar na SPC Grafeno e já colocar todas as operações para registro, porque está sendo de graça, né? Então, assim, acho que é um
é uma ação muito bacana que a gente está promovendo aqui, tá? O objetivo da SPC Grafeno, ele é trazer os benefícios do registro, não pela obrigatoriedade, e sim pela geração de valor que ele traz para vocês e para o mercado. E ele traz uma enorme geração de valor para o mercado. Hoje a fraude ela não é remunerada. Hoje, cada um que faz antecipação, ele precisa ter uma conta lá da fraude que ele sabe que ele vai tomar, né? E isso acaba ficando em cima da taxa de juros das pessoas que estão pagando, né? Das empresas que estão pagando. Você vai dar no desconto, você vai suprir a fraude no desconto daquela duplicata de quem está pagando, né? E esse dinheiro da fraude não fica nem para quem está antecipando o recebível e nem para quem antecipou, né? Então, é uma ineficiência. Então, quando a gente adere ao registro e quando o mercado ele adere ao registro e a gente combate esses principais mecanismos de fraude, né? A gente começa a abrir um spread que não estava sendo utilizado, onde o crédito pode chegar mais barato para quem está antecipando e ainda aumentar a rentabilidade de quem antecipou, né? É, então, eu acho que esse é um ponto bem bacana, tá? Que a gente traz aqui com a visão do registro. É. Um outro ponto também, Zaca, né, é a questão, por exemplo, hoje nenhuma factoring, securitizadora ou fundo compra, né, uma duplicata, um direito creditório, sem fazer uma consulta num birô de crédito. E não é obrigado, ela não é obrigado por lei, por força de lei, a fazer essa consulta, mas ela faz para mitigar o risco, para ver, enfim, para obter informações aí referente àquele sacado, né? E caso, né, ele tenha aí um comportamento aí, vamos dizer, de mal pagador, né, certamente a securitizadora, o fundo, ele não vai adquirir esse título, né? Então, mas não está instituído que ele deve consultar aí o birô de crédito, mas todos o fazem, né? E a mesma coisa é com relação ao registro, né? As factories, as securitizadoras, elas não são obrigadas por lei a fazerem o registro, mas ao fazerem o registro, elas estão mitigando o risco de operação, né? Estão ali dizendo, registrando, falando, ó, eu sou dona desse direito creditório, eu é que detenho, então eu é que tenho preferência de liquidez caso ele seja operado numa outra instituição financeira, né? Então, né, apesar de para os fundos aí ser aí uma imposição legal, é um benefício que eu acredito que todo o mercado deveria aderir. Todo o mercado deveria aderir. Por quê? Porque vai proteger, vai blindar aí a sua operação aí de eventuais, né, riscos aí que, né, e como você bem falou aí, o custo é centavinhos, né, é irrisório frente à qualidade da informação que você vai ter, né? Então, vale muito a pena, né, pensar com bastante carinho e fazer, né, realmente fazer aí o registro. Isso aí. Eu acho que assim é algo que a gente tem tido uma base muito grande de clientes aderindo voluntariamente, exatamente por esses pontos, né? É um risco que não se paga, assim. Você correr esse risco, dado o investimento que você faz para garantir a posse da titularidade daquele ativo, né? Só por isso já tem um benefício enorme de você poder emitir aqui na SPC Grafeno uma certidão daquele registro e você poder levar isso na frente de um juiz e provar que aquele ativo é seu, né? Com a força de um regulador, né? Então você traz aqui, ó, puta, eu tenho aqui a certidão de uma IOSMF autorizada pelo Banco Central falando que esse ativo aqui é meu, né? Então isso tem um peso jurídico muito forte, né? Só por isso já valeria muito. Mas a hora que a gente olha também os outros benefícios que estão na jornada, você acaba mitigando o risco da fraude, né? Então, não só a mitigação jurídica posterior à cessão, mas ele te previne de engajar em uma má negociação,
né? Então a gente tem tido muita aderência, né, ao registro de uma maneira voluntária para isso, tá? E não só isso, né? E aí eu acho que é legal contar também para a base da Finamblu, né, e de todo mundo que está assistindo a gente, que não é só o registro, né? A gente está engajando aqui, a gente tem um projeto bacana de parceria entre as duas casas, né? Onde a gente tem uma série de produtos que a gente traz hoje do ecossistema de registro, então que orbitam o registro, feito para a jornada de quem está nessa jornada de fomento, né? Que é uma jornada única, basicamente, né? Ela tem uma ou outra variação dependendo do instrumento legal que é utilizado para fazer a antecipação, mas a gente tem, por exemplo, consulta de unicidade, a gente tem validação de lastro, a gente tem captura, né, do lastro físico, para quem não tem acesso ao lastro físico. A gente tem uma série de produtos, né, que estão nessa órbita que antecede o processo de registro, que a gente já está puxando aqui com a Finamblu, e a gente tem também do pós, né, porque nada impede, né, que depois que uma operação for negociada e no momento de registro dessa operação, no momento que foi feita a operação, ela tivesse tudo ok, e depois disso vai lá alguém e cancela a nota, né? Então vamos supor, né? O Lucas foi lá, antecipou com o Cláudio, quando o Cláudio fez o registro dessa operação, fez tudo isso, estava ok, a nota era válida, e depois ele vai lá e faz o cancelamento 2 dias depois daquela nota, né? E de repente você está com uma nota fria. Então tem serviços de monitoramento. Inclusive, isso já está habilitado para todo mundo, tá? A notificação de quando a gente tem alguma mudança no lastro desses ativos que estão sendo registrados. Então, a gente tem um serviço de monitoramento que ele é muito útil, principalmente para depois, em tempo de operação, você poder ter ações de cobrança e judicialização, enfim, de alguma operação que deu problema, recompra. E hoje todo o registro que é feito na SPC Grafeno, ele automaticamente é cadastrado no nosso sistema de monitoramento e a gente notifica, tá? A gente notifica os participantes, né, se teve alguma alteração com o laço. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de produtos aqui que a gente tem que estão nesse ecossistema, que estão nessa jornada e que a gente já está trabalhando aqui para trazer para vocês juntos, tá? Mas naturalmente a gente começa com o registro que é o alvo do webinar de hoje, né? E já está disponível para toda a base, né? Já essa semana começa registrando para todo mundo, porque é uma corrida contra o tempo, né? Para a adequação dos fundos e naturalmente é uma corrida contra o tempo para a adequação do mercado, né? É, Bom, acho que é isso aqui. Perfeito, Zaca. Obrigado, obrigado aí pelas explicações. Eu queria convidar o Lucas, então, para fazer uma apresentação, né, dessa plataforma, para vermos aí, para Matar a curiosidade do pessoal que tá matar na a live. curiosidade. Isso aí, Lucas. Vamos conhecer a cara do monstrinho, então. Eu preparei para vocês aqui uma breve apresentação aqui, tá? Bem de um fluxo simples, tá? Uma apresentação de um fluxo manual para vocês conhecerem um pouco a cara do sistema de registros que a gente tem falando, né? Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Ahn, que- Vocês podem me confirmar que estão vendo minha tela aqui? Sim, Sim, isso Perfeito. aí. Deixa eu esconder vocês aqui no cantinho. Bom, então aqui um vídeo demonstrativo, tá? Bem breve, que tá mostrando aqui para vocês, que é justamente o do Live Register, né? Então, aqui o que eu tentei simular para vocês era um fluxo manual, mas com a intenção de vocês conhecerem realmente a cara do sistema. Então, esse é o sistema, um sistema que suporta várias contas, tá? Pode ser a conta da sua factoring, da sua ESC, da sua securitizadora. E a gente tem a divisão entre as avaliações e os registros, tá? Primeiro eu comecei mostrando aqui para vocês o fluxo de realização de uma avaliação. Lembrando que esse é um fluxo manual, tá? Não é um fluxo normal que principalmente vocês da base Finamblu vão estar realizando no dia a dia, muito pelo contrário. Na verdade, essa aplicação ela já está plugada aí nos nossos ERPs, tá? Então, para vocês que já têm todo esse cadastro de duplicata lá, é um clique de botão. Então, o que eu acabei de fazer aí enquanto eu comentava era deixa eu até pausar aqui nesse momento, a avaliação, né? Solicitar uma avaliação lá na SPC Grafeno. Como vocês podem ver aqui, a gente tem um selinho
de este ativo está sem comprometimento em outra avaliação. O que é isso? Isso é aquela unicidade que o Zaka veio comentando aqui para a gente sobre interoperabilidade, tá? Então, no momento que a gente faz essa avaliação, a gente já descobre essa duplicata está sim disponível, tem saldo de, eu coloquei R$ 1 aqui nessa demonstração, né? Mas tem saldo de R$ 1 nessa nota fiscal, então está tudo íntegro com ela. Então, seguindo aí, a gente vai ali para a parte de registro. O nosso sistema ele é dividido, diferentemente do que a maioria das registradoras tem trazendo aí, tá? Que é simplesmente registros, a gente criou um bloco, o bloco de operações, que é o que vocês já estão acostumados ali, né? Com sessões de crédito. Então, a gente dividiu operações com as duplicatas dentro que para vocês pode ser ela parecer até que é o óbvio, tá? Mas em algumas casas o que a gente tem é o contrário, a gente tem registros e depois realizado um vínculo de operações. Então a gente já trouxe um pouco aqui essa alteração no fluxo, já tinha deixado a operação 1 aqui da minha conta de teste criada para mostrar para vocês, e eu vou fazer agora a inclusão da duplicata da mesma duplicata que eu já realizei a avaliação, já vi que está tudo conforme com ela, que ela está disponível para ser registrada. Então, eu estou simplesmente batendo os mesmos dados aqui, incluindo esse ativo financeiro aqui dentro dessa operação, tá? E feito isso, já vou solicitar aí na minha demonstração o registro junto à SPC Grafeno. E o legal é de comentar até que, caso a gente tenha alguém assistindo aqui que não seja cliente da base, cliente Finamblu, tudo isso que vocês estão vendo, a gente tem APIs, tá? A gente já tem APIs prontas. Tudo isso que vocês estão enxergando é via interface, mas a gente já está aí 100% preparado para ter uma integração com algum outro RP, com alguém que é de fora, porque aqui dentro da casa já estamos integrados já. Então, tudo vocês vão ter acesso por Livework, por gestor. Então aí a gente espera alguns segundinhos, tá? Alguns segundinhos para esse registro ele ficar ativo. A gente faz um modelo de solicitação. A gente solicita esse registro primeiro. Opa, já constou como ativo aqui no meu videozinho. Então a gente já fez todo o fluxo. É um fluxo bem simples, é um fluxo bem rápido. Como vocês podem ver, é um vídeo de 2 minutos onde eu consegui mostrar tanto a avaliação, tanto você confirmar se a duplicata está válida, está passível de registro, quanto realizar o registro em si. Tá? E aqui a gente armazena, né, todo o histórico desse registro. Então, acredito que para conhecer a cara da nossa aplicação já seria o suficiente aqui para esse webinar, já dá um gostinho de curiosidade, um gostinho para o pessoal vir entrar em contato aí com a gente e conversar um pouco mais, né, sobre essa aplicação e essa possibilidade de registro. E aqui, como eu falei para vocês, já temos todas as APIs e tal, então se alguém tiver de fora também, pode ficar entrando em contato com a gente, que a gente tá disponível aí para tirar qualquer dúvida, ajudar numa eventual integração, tudo prontinho. Acho que da minha parte era isso. Alguém mais tem uma coisa para falar? Vamos abrir o pessoal tirar as dúvidas aí já. Lucas, Muito bom. parabéns aí pela qualidade, pela demonstração. Já estamos aí nos encaminhando para o fim, então vamos abrir agora para perguntas, né, Zaca? Boa, deixa eu perguntar aqui. Dani, como é que a gente está? Temos alguma pergunta? Ah, temos no chat aqui? Deixa eu ver. Ah, tá bom. O Elcio fez uma pergunta aqui. Bruno, no caso dos regulados, como os FDICs, por exemplo, fazer o registro, desculpa, gente, está pequenininho na minha tela, então por isso que eu estou falando devagar aqui. Fazer o registro pela consultora ou pela gestora? É possível usar o Live Register dos FDICs também, correto? Tem monitoramento? Então, legal. Acho que aqui a gente pode contar um pouquinho, né, da diferença entre a necessidade regulatória, né, e a praticidade do dia. A gente tem hoje a obrigação para quem é regulado. Então, segundo a 175, a gente tem o administrador, ele é responsável por contratar a registradora, tá bom? E a gestora, ela é responsável por garantir a operação de registro, tá? Então, a gente tem esses dois blocos. Porém, eles podem delegar essas responsabilidades, tá? Então, respondendo à primeira pergunta, quem faria o registro não seria, então, a consultora, seria a gestora. Adicionalmente, nada impede que todo esse fluxo seja feito pelo ERP, tá? Porque o ERP ele é a ferramenta
né, que vai fazer o ato. Veja, a responsabilidade regulatória para garantir que esse processo é feito é da gestora, mas não precisa ser feito pela gestora. Ela pode ter um terceiro fazendo, e esse terceiro pode ser o sistema que a consultora está plugado, que o fundo está plugado, tá? Então é onde ficar mais cômodo em tempo de operação, né? A gente recomenda, né, que seja feito da maneira mais dinâmica possível para o processo, né? E em tempo de operação. Então, quando a gente olha a demonstração que o Lucas fez, esse seria o exemplo perfeito para garantir que você não vai ter nenhum problema com o registro. E por que que eu digo isso? Porque o Lucas ele quebrou lá o sistema em dois pedaços, né? Primeiro é a consulta, que é um dos produtos que a gente falou, né? A consulta de unicidade. Então você faz a consulta para ver se aquele ativo está disponível. Se ele não estiver disponível, você nem engaja naquele produto, né? Você deixa aquele ativo, você já engaja em outro, você já antecipa um problema que você ia ter. Não, o ativo está disponível, vou engajar, vou enviar para o administrador, fazer o critério de elegibilidade, etc. A hora que você faz o registro, tá? Se você, o ideal é que você consiga fazer o registro em tempo de operação, ou seja, antes de liberar o pagamento, né? Por quê? Porque quando você faz o processo de registro, você automaticamente refaz a consulta de unicidade, faz a validação de lastro e trava aquele ativo, se ele não estiver comprometido, você vai comprometer esse ativo na interoperabilidade. Você vai gravar ele lá e vai falar, pronto, pumba, o ativo é do cloud agora, tá? E aí, você fazendo o registro, você faz o pagamento. Esse seria o fluxo perfeito, por quê? Porque se por algum motivo existe uma concorrência, se por qualquer motivo você fez a consulta e depois em outra casa aquele ativo foi comprometido, naquilo você garante em tempo de operação que você não pagou primeiro para registrar depois, tá? Então, por esse processo, nos agrada muito esse fluxo que a Finamblu demonstrou aqui, tá? Mas o registro ele também pode ser feito logo depois do pagamento, tá? De novo, em tempo de operação, existe processo de recompra, né? Como as casas operavam até a entrada em vigor da 175. Lembrando que quem faz o registro aí é o titular daquele ativo. Então, existem casas hoje que fazem o registro em tempo de operação, existem que é no meio ali, e existem que fazem logo em seguida da operação, mas no mesmo dia e tal. Então aí vai da dinâmica do administrador, da dinâmica do fundo, da dinâmica do gestor e do RP que está sendo utilizado, tá? Não sei se eu acho que eu respondi aqui, tá bom? Temos mais uma pergunta aí da Thaís de Quintanilha. Quais são os desafios que você enxerga para uma grande indústria que opera suas duplicatas e que agora terá que fazer o novo processo de registro delas antes de operar crédito? Então, deixa eu ver se eu entendi bem aqui a pergunta. Acho que a indústria ela tem grandes desafios, né? Ela tem um processo de amadurecimento que ele é muito incentivado, né, pelo Banco Central. Então, o Banco Central ele tem essa agenda que é a ABC Hashtag, em que ele está empoderando o mercado a descentralizar dos grandes bancos, né, e conseguir créditos e alternativas concorrenciais de crédito, né? E aí a gente tem diversas iniciativas que ajudam o mercado. A gente tem em vários âmbitos, né? Então, a gente tem as registradoras, que é o nosso caso aqui, quando a gente olha para trazer mais segurança e mitigação da fraude. A gente tem o Drex entrando agora, por exemplo, quando a gente olha para ativos digitais. Daqui a pouco a gente vai ter a escrituradora de duplicatas, tá? Então, eu entendo que esse mercado ele está melhorando muito e ele tem grandes mudanças que vão trazer muito mais visibilidade e mais dinheiro para dentro desse mercado, né? Hoje a gente tem uma atuação, quando a gente olha para o processo de registro, né? A gente gosta sempre de olhar pelo lado não da obrigatoriedade, né? E sim do benefício. Quando a gente olha para o processo de registro hoje, né? E para os sistemas como o que a gente apresentou aqui agora, veja, você está conseguindo trazer garantias para uma operação e ela consegue ficar mesmo antes da operação de crédito ser feita, você consegue fazer validações nela. E aí você consegue ofertar ela para terceiros com maior nível de segurança.
Então, a ideia é que a gente consiga ter uma desregionalização um pouco do crédito, tá? E aí você consegue ter mais, cada vez mais mecanismos para conseguir ofertar aquela operação de crédito para uma base mais ampla de credores, por exemplo. E vice-versa, o credor ele consegue acessar operações de crédito que hoje ele tem um ciclo de relacionamento mais fechado, ele consegue abrir por quê? Porque ele tem garantias em cima daquelas operações, e ele consegue acessar uma originação que antes ele não acessava, né? Então, a gente tem diversos avanços regulatórios que estão viabilizando esse processo de descentralização e tal. Então, quando a gente pega e olha para o registro em si, e a gente olha também para o mercado, a ideia é que a gente tenha uma maior migração de capital, porque eu aumentei o enforçability jurídico, eu estou diminuindo o risco de fraude, né? Eu tenho sistemas agora institucionais de mitigação da fraude que vão ajudar esse mercado a ser um mercado mais seguro. Isso naturalmente atrai um maior fluxo financeiro para dentro desse mercado, tá? Investidores, inclusive internacionais, que podem aí que antes não iam botar dinheiro em FDICs ou em instrumentos de capitalização, por quê? Porque tem um certo receio, né, da segurança jurídica em cima desse tipo de operação, da fraude. A gente começa a mitigar institucionalmente disso, e a gente deve atrair maior investimento para esse mercado. E a gente tem uma agenda grande, legal, que é a tal da escrituração de duplicatas, tá? Que a gente pode até fazer depois num webinar futuro, que eu acho que ele é um tema bem grande para a gente trazer. E ele é bem legal porque ele vai afetar todas, né, todo mundo que acessa hoje o mercado de capitais, em que a gente vai conseguir ter uma dinâmica de escriturar as duplicatas, né? Então elas não vão mais nascer dentro das empresas, elas vão nascer dentro das escrituradoras, né? E aí a gente vai conseguir operar contratos futuros. Vai ser parecido com o que acontece hoje com arranjo de pagamentos, né? Com as maquininhas de cartão. Se você conseguir operar contratos futuros, você vai conseguir enxergar a agenda de duplicatas dessas pessoas e tudo mais. Mas acho que, resumindo, as mudanças elas são muito positivas, né? Claro, se você quiser fazer parte da mudança, né? Se você não quiser fazer parte da mudança, aí você está se expondo a um risco, né? Porque, né, todo mundo está indo para um lado, esse lado ele tem benefícios, né? Então, por isso acho que essa preocupação toda nossa de promover esse webinar, exatamente para tirar essas dúvidas, não só para quem é regulado, para quem não é regulado poder fazer parte dessa mudança, né? E surfar essa onda junto. Acho que tem muitos benefícios. Mais uma pergunta aqui. Em caso de CCB ser negociada com terceiros, como fundos de investimento ou outras instituições financeiras, o registro garante a concessão do crédito, facilitando sua negociação da cessão? Então, o registro, né, a gente tem o fluxo de reembolso que a gente fala, né, que é quando a gente faz a cessão daquela cessão, né? Então a gente, quando a gente olha para a bancarização, a gente tem os bancarizadores utilizando os fundos usando a CCB como um instrumento para dar crédito, né? Que é diferente da antecipação, né? Então você bancariza uma operação, você vai até um bancarizador, ele emite uma CCB nos termos combinados e faz a cessão dessa CCB, né? Hoje, como funciona na nossa aplicação, né? Na SPC Grafeno. Inclusive foi a gente que desenhou esse fluxo para o mercado, tá? Acho que é legal trazer esse ponto, porque era uma ótima pergunta e foi a SPC Grafeno que acabou desenhando e foi aderido aí pelas outras casas. O bancarizador dessa operação, ele faz uma solicitação de registro, tá? E o fundo, ou a factoring, ou a securitizadora, né? O participante que vai comprar essa CCB, ele dá o aceite, né? Então, ele dá a conformidade. Então, o bancarizador, ele gera a operação, ele faz a solicitação desse registro, aí o dono, o novo titular, né, que está comprando aquela sessão, ele dá o ok, e aí o registro já é feito na titularidade do fundo que está comprando, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Lembrando que a CCB, né, a gente também faz validações estruturais da CCB quando a gente faz o registro dela. E a CCB, por exemplo, pode ter garantia de duplicata, enfim, pode ter outras garantias. E esse é um ponto que eu acabei não falando, né? Mas os nossos sistemas, inclusive o de vocês aqui, com a Finamblu e tal, a gente também tem o processo de fazer registro de ônus e gravames, tá? Então, se você precisa dar uma CCB dar uma duplicata, né? Ela está travada como uma garantia, esse processo também pode ser feito através da registradora, tá bom?
Não sei se eu consegui responder aí a pergunta, mas para o fluxo de CCB ele é um pouquinho diferente mesmo que o de duplicado, mas ele funciona dessa maneira. Maravilha, obrigado, Zaca. Eu vou, bom, já estamos nos encaminhando para o final. Eu vou pedir então para o Lucas aí as considerações finais. Vamos lá, então, né? Bom, acho que a gente conseguiu entender bem, né, os propósitos do registro, não só a obrigatoriedade da 175 trazendo e marretando isso de cima para baixo, mas de fato o benefício que o registro traz aí para o nosso mercado, tá? Isso, por enquanto, é uma obrigatoriedade para os fundos, mas, obviamente, esse risco que atualmente está nos fundos está migrando para vocês, securitizadoras, e com esse intuito aí a gente trouxe esse webinar para discutir um pouco mais sobre o tema, que ele é sempre muito voltado a fundo, trazendo um pouco mais, de uma forma um pouco mais amigável às securitizadoras, né? Abraçando um pouco mais as securitizadoras, que é uma preocupação aí que o Cláudio sempre tem, ele tem um carinho pelas securitizadoras, né? Então, obrigado aí pela presença de todos que nos acompanharam aí pelo YouTube. Acredito que a gente conseguiu responder todas as nossas perguntas, né? Matamos elas ali, também estamos estourando o tempo, não posso dar muita trela, né? Então, muito obrigado, Zaca, muito obrigado, Cláudio aí. E até a próxima, pessoal. Acredito que Obrigado por a aqui você, Lucas. podemos encerrar. Maravilha, obrigado, Lucas. Zaca, então, suas considerações finais. Boa. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer ao Cláudio, ao Lucas, a todo mundo, né, ao time da Finamblu. Acho que a gente está construindo uma parceria muito bacana, né? E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo e trazer a importância, né, da fala do Lucas. Eu acho que as securitizadoras, né, factory securitizadoras, mas principalmente securitizadoras aqui, aderirem ao processo de registro. A gente fez um enorme esforço aqui em conjunto para conseguir viabilizar isso da maneira mais simples, mais integrada, fluida, fácil possível. Então, a gente tem uma gratuidade aqui do lado da SPC Grafeno. Aí o Claudio pode falar um pouquinho mais, mas tem uma gratuidade aí também do lado deles quanto ao sistema de registro, né? Para vocês. Então, a ideia é realmente financiar esse desenvolvimento, tá? Acho que ninguém ganha, que a gente realmente quer promover o fomento mercantil. Eu acho que existe a regulação de um lado fazendo isso para os fundos, e a gente tem que ajudar aqui todo mundo a entender o benefício, né, do registro, não pela obrigatoriedade, mas pelo benefício que ele traz para o mercado, né? E é por isso que a gente está fazendo então esse esforço conjunto aqui para trabalhar com vocês, tá? Então a gente está à disposição aqui para tirar quaisquer dúvidas que venham, tá? Fiquem à vontade, acessem a gente, tanto pelo time da Finamblu quanto pelo time da SPC Grafena. A gente está super fácil de entrar em contato, a gente está super à disposição. E agradecer e convidar vocês todos a conhecerem a plataforma, a conhecerem um pouco mais o processo de registro, dos produtos que orbitam esse ecossistema, que vão ter novidades em breve aí para a base de vocês também, como o monitoramento aí que a gente teve até no chat, né? Vai chegar daqui a pouquinho, tá bom? Joia. Obrigado, Bruno. Quero, em nome da Finamblu do Brasil, agradecer a todos os participantes, né? Acredito que tivemos aí um webinar bastante esclarecedor, né? Com insights aí bem interessantes, principalmente aí voltado para as companhias securitizadoras e para as factories, né? Que, né, acabaram aí, né, ficando um pouquinho de lado aí da 175, né? Então, é uma forma aí que nós estamos trazendo aí de vocês mitigarem o risco, né, com um custo aí que seja aí acessível, factível, sem impactar aí, né, o dia a dia das operações, totalmente integrados, com processos totalmente automatizados, né? Então, não deixem de apreciar, de pensar com bastante carinho, né? E de encarar aí essa nova realidade que se apresenta, né? E né, principalmente aí poder desfrutar do benefício aí que vocês terão em proceder aí, em fazer aí o registro. Então, agradeço aí a presença de todos, do Lucas, do Zaca, né, de todos os presentes aí.
Me coloco à disposição também, em nome da Finamblu, para esclarecer qualquer dúvida, né? Nosso time comercial aí está apto aí a atendê-los, tá? E vamos em frente, né, pessoal? Não podemos ficar parados. Muito bem. Ok, pessoal? Então, com isso aí, nos despedimos. Um abraço. Até a próxima webinar. Tá? Muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, pessoal.